dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a este espaço de reflexão, denominado Espaço do Defensor, e bem-vindos a este webinar que nós, a Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos, nos propusemos a refletir sobre este tema bastante interessante, que também, de acordo com o feedback, já era tempo de nós refletirmos sobre o direito à manifestação. Nos últimos dias, nós como sociedade civil, ativistas sociais, organizações da sociedade civil, observamos várias situações em que o nosso direito à manifestação foi colocado em causa. Existem várias questões que são enumeradas, a questão da autorização, a questão da legalidade das nossas manifestações, e é por este contexto, ou é segundo este contexto, que nós propusemos refletir sobre o direito à manifestação. Afinal de contas, qual é o cenário legal para o direito à manifestação? O que dizem as nossas leis? Quais são os mecanismos, os procedimentos que nós devemos seguir para termos autorização das nossas manifestações? E, acima de tudo, será que precisamos de uma autorização? É por isto mesmo que nós vamos refletir e contamos com um painel recheadíssimo de saberes diferentes e saberes mais do que acima daquilo que é o saber interessante, um saber ligado à área jurídica, que vai nos trazer esta elucidação no que tange ao direito à manifestação. Conto aqui, como oradores, conto aqui com a presença do advogado João Nyamposa, ele que poderá trazer a sua reflexão e, acima de tudo, poderá apresentar-nos os dispositivos legais que falam da questão do direito à manifestação. Conto também com a presença do juiz Esmeraldo Matavel. Ele também poderá apresentar este tema e poderá trazer informações que são relevantes para que, de uma vez por todas, a sociedade moçambicana possa conhecer este direito e saber os mecanismos legais que Moçambique dispõe. Conto também com a presença do ativista social Adão João Paia, ele que também poderá trazer esta avaliação, este sentimento dos ativistas que no seu dia a dia têm se feito à rua em repúdio a determinadas situações que não agradam, que não vão em encontro aos direitos humanos, e poderá partilhar essa experiência de como é que tem sido trabalhar, como é que tem sido exercer este direito à manifestação e, acima de tudo, quais são os desafios que tem enfrentado no que tange a este direito à manifestação. E penso também que contaremos aqui como oradora, contaremos com a presença da Maria da Graça Júlio, que ela está em representação ao Fórum Mulher. Nós sabemos que o Fórum Mulher tem realizado, já vem há bastante tempo realizando várias marchas, advocando pelo direito das mulheres, e também assistimos vários embaraços nesses processos, e ela também poderá partilhar a sua experiência de como é que é realizar estas marchas, como é que é organizar estas marchas e também quais são os desafios ligados a esta componente do direito à manifestação. Neste momento quero dar boas-vindas aos meus oradores e penso que teremos uma boa reflexão. Para este momento inicial, eu vou convidar aqui o coordenador da Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos, que é o professor Adriano Nuvunga. Ele poderá melhor dar um contexto deste programa, deste webinar. Afinal de contas, por que a rede se predispõe a refletir sobre o direito à manifestação, e também poderá partilhar conosco informações importantes, quem é a rede e qual é o seu âmbito, em que âmbito a rede vai trabalhar. Quero convidar agora o professor Adriano Nuvunga para se juntar a nós e poder dar início a esta reflexão. Muito obrigada e bem-vindo a todos e a todas a esta reflexão. Obrigada.
dia a todos e a todas. Nesta manhã de quarta-feira, dia 2 de junho, dia que segue ao Dia da Criança, Dia Alegre. E hoje vamos realizar o primeiro evento de uma série deles sobre o espaço do defensor. Este é o espaço promovido pela rede moçambicana dos defensores de direitos humanos. Esta entidade que se está a estruturar e está a se alargar para todos os quadrantes do país, para assegurar que os defensores e as defensoras dos direitos humanos possam ter confiança e confidência para continuar a trabalhar e a promover os direitos humanos, a promover o desenvolvimento da democracia e o desenvolvimento socioeconômico e a proteger as comunidades. A rede é aquele espaço, aquele mecanismo que visa proteger os defensores, promover a segurança dos defensores, fundamentalmente lutar para que os defensores possam continuar a realizar, apesar das contínuas ameaças, a realizar o seu trabalho lá nos seus pontos onde se situam, porque é lá onde os desafios dos direitos humanos mais se notabilizam. A rede pode, em situações críticas, retirar os defensores para lugares seguros e ajudar a proteger as suas famílias. É isto o que temos estado a fazer, justamente para que as defensoras e defensores possam continuar a lutar mais uma vez para que os moçambicanos e as moçambicanas possam ter um espaço cívico que respeita a legalidade, que respeita os direitos e tem um Estado que proteja os cidadãos e as cidadãs do nosso país. A rede é espaço de todos. Nós temos apenas a tarefa de coordenar o seu desenvolvimento, o seu estabelecimento, para que possamos ter uma entidade que luta dia e noite, 7 dias por semana, 24 horas por dia, todos os dias do ano, para que os defensores e as defensoras possam realizar o seu trabalho com mais confiança. Como disse, este é o primeiro evento de uma série deles, que visa fundamentalmente abrir espaço para que os defensores possam, dos mais variados pontos e quadrantes, possam falar da sua situação, possam discutir os principais pontos que afetam o espaço cívico e que afetam a sua segurança. E como é que o Estado moçambicano e as suas instituições têm se estado a posicionar nesse ponto de vista. Cabe-me apenas falar muito brevemente destes pontos. Devolvo a palavra à facilitadora, a pessoa que tem estado a liderar o trabalho da rede, que é a Berta de Nazaré, minha colega, a quem chamo agora para dar continuidade aos trabalhos programados para São Luís. Muito obrigado, bom trabalho, boa continuação.
Muito obrigada, professor Adriano Novunga, por estas notas introdutórias. Ficou bem elucidado aqui o trabalho da Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos. Cabe a si, caro telespectador, seguir e fazer com que os direitos humanos sejam a nossa pauta, a nossa luta e que todos nós possamos defender os defensores dos direitos humanos e também, claramente, defender os direitos humanos no seu todo. Vamos dar continuidade ao nosso programa e este é o momento da nossa reflexão, o momento mais esperado desta manhã, em que nós iremos refletir sobre o direito à manifestação. Eu já tenho aqui os nossos oradores, os nossos ilustres oradores, e passo agora a palavra ao nosso juiz, o Esmeraldo Matavel, para que possa, em 10 minutos, trazer a sua reflexão e a sua visão no que tange ao direito à manifestação. Doutor Esmeraldo, a palavra é sua. Por favor, doutor Esmeraldo, pode ligar o seu áudio. Doutor Esmeraldo. Bom, tenho indicações que o doutor Esmeraldo... Tenho indicações que o doutor Esmeraldo não se encontra na sala ou não está conectado neste momento. Portanto, vamos aguardar com que ele se conecte e, desta forma, vou passar a palavra para o doutor João Nyamposa, que, da mesma forma, poderá trazer a sua reflexão no que tange ao direito à manifestação em 10 minutos. Doutor Nyamposa, por favor, pode conectar o seu áudio e o seu vídeo, se puder. Bom dia. Seja bem-vindo, doutor João Nyamposa. Obrigado, bom dia. Não sei se conseguem ouvir-me. Consigo ouvir perfeitamente e acho que os outros também estão a ouvir. Muito obrigado à Rede Moçambicana de Defensores dos Direitos Humanos por esta oportunidade para dialogar sobre direitos humanos, concretamente o direito à liberdade de manifestação, um direito fundamental de extrema importância para o exercício e gozo de outros direitos fundamentais conexos a este, e que tem sido muito problemático desde sempre, já há muitos anos que em Moçambique é extremamente difícil exercer o direito à liberdade de manifestação. No entanto, é preciso considerar que o direito à liberdade de manifestação, mais do que estar consagrado na Constituição da República de Moçambique, existe uma lei específica que a regula também, que é a Lei 9/91, chamada a Lei das Manifestações. Também sofreu algumas alterações em 2007. Mais do que essa legislação ordinária nacional, temos que chamar à colação também a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, bem como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, dos quais Moçambique é parte. Então, estes são alguns dos instrumentos
legais relevantes para o exercício do direito à liberdade de manifestação. Isto para dizer que há um quadro legal suficiente que regula esta liberdade, para que a mesma não seja feita de forma arbitrária nem limitada no mesmo sentido. Um ponto importante aqui a considerar é que, do ponto de vista legal, seja a partir da Constituição da República, seja da própria lei das manifestações, é preciso ter em mente que o direito à liberdade de manifestação não carece de autorização de qualquer autoridade policial ou civil. Os cidadãos podem exercer a liberdade de manifestação sem necessidade de formular qualquer pedido. Eu penso que é aqui onde reside um dos maiores problemas para o exercício do direito à liberdade de manifestação. A quem pediram? Quem vos autorizou? Não há necessidade de pedir, não há necessidade legal de autorizar, porque está assim expresso na lei das manifestações. O que é necessário é que o grupo de cidadãos que pretende exercer o direito à liberdade de manifestação do tipo marcha na via pública ou nos espaços abertos ao público, manifestação do tipo marcha, do tipo desfile, do tipo cortejo, porque mexe com a estrutura da via pública, questões de segurança pública, há uma obrigação legal de informar, comunicar à autoridade civil e policial da área circunscrita onde vai se realizar a manifestação do tipo marcha, desfile ou cortejo. Então, informamos, e tem que informar com uma antecedência mínima de 4 dias úteis. 4 dias úteis, o grupo vai informar e, ao mesmo tempo, aproveita a informar sobre o cronograma da marcha. Não é? Qual vai ser o cronograma dessa atividade, por que vias vão circular, qual é o ponto de partida e o ponto de chegada. Bem assim, informar sobre a hora que se vai realizar. As autoridades não têm como proibir a realização da marcha, senão nos termos. Então, há aspectos legais que ditam em que circunstâncias uma determinada marcha, uma determinada manifestação pode ser proibida. Quem proíbe não é a autoridade policial, é a autoridade civil, onde submetemos a comunicação. Então, é a autoridade civil. Na cidade de Maputo, seria o Conselho Municipal da cidade de Maputo. No caso de Maputo, sendo em outras regiões onde não tem Conselho Municipal, há de ser a autoridade civil que ali determina as regras, não é? Então, não é a polícia que proíbe, não é a polícia que tem que vir ao de cima e dizer que não, essa marcha é ilegal, não foi autorizada. Não cabe a polícia esperar. A polícia cabe o papel de garantir a segurança pública para que a marcha ou a manifestação seja exercida de forma livre e pacífica. Então, ao comunicar, os organizadores da marcha ou da manifestação, neste caso, refirmo mais a marcha
mas a manifestação não se resume numa marcha. Há vários tipos de manifestação. No entanto, chamamos aqui a colação a questão da marcha porque é o tipo de manifestação mais temida pela administração pública, pelas autoridades policiais, pelo governo de Moçambique. O tipo de manifestação mais temida é a marcha. É por isso que falamos mais da marcha. E não cabe a polícia limitar ou proibir, senão a autoridade civil. Mas essa autoridade civil também vai proibir com fundamento legal. Vai ter que fundamentar em que medida uma marcha que se pretende livre e pacífica não pode ser realizada. Então, vai ter que fundamentar. E nos termos da Constituição, está lá também, sobretudo no artigo 56 da Constituição da República, estão lá em que circunstâncias pode um direito fundamental, conforme é o caso da liberdade de manifestação, serem limitados. Não é? Então, os direitos fundamentais só podem ser limitados nos casos estritamente previstos na Constituição da República. Não é? Nos casos estritamente previstos na Constituição da República. E a limitação tem que ser expressa. Se não for expressa, não tiver cobertura constitucional, não pode ser limitada. Então, há um problema muito sério de cultura jurídica no seio das nossas autoridades e também há um problema de cultura de abuso de poder, abuso de autoridade. É cultura das nossas autoridades a agir fora da lei, estar acima da lei quando temos uma legislação que proíbe isto. E as nossas autoridades, sobretudo autoridades policiais, têm essa força porque as lideranças assim incentivam. Na medida em que as instituições de justiça, como a Procuradoria-Geral da República, sobretudo a Procuradoria-Geral da República, não intervém diretamente para responsabilizar aqueles agentes que violam direitos humanos, que limitam ilegalmente o direito à manifestação. Então, a corporação policial ganha mais força no sentido de continuar, de perpetuar as violações de direitos humanos no contexto das manifestações, porque tem garantia de que nada lhes vai acontecer. Não há responsabilização. Há contrariamente, uma alimentação à impunidade. Quer dizer, em Moçambique, o comportamento institucional daqueles que deviam garantir a justiça vai no sentido de alimentar a impunidade policial, quando eles cometem atrocidades, quando violam direitos humanos, quando atuam na base da policial. Por favor, João Nyamposa, pode ajudar-me aqui. Eu tenho uma questão que gostaria mesmo de ter a tua resposta, não é? Porque estou a acompanhar aqui atentamente e vejo que fala aqui da questão da cultura do abuso de poder, que é um grande desafio e é um problema a nível de Moçambique, e também tem esta componente das instituições que devem garantir esta legalidade, de alguma forma não estarem a fazer. Numa situação em que nós estamos na rua, estamos a manifestar e estamos ou deparamos-nos com a questão do abuso de poder, que na maior parte das vezes a polícia tem perpetuado, em que aparece ali com blindados, aparece ali com cães para nos dispersar. Qual deve ser a postura dos cidadãos? Qual deve ser a postura dos líderes destas manifestações? Qual deve ser a postura de todos que fazem parte daquela manifestação? Muitas das vezes somos convidados a retirarmos daquele espaço, mas olhando para a legalidade, olhando para as leis, qual deve ser a nossa postura nestas situações? Bem, numa situação de proibição flagrante
do exercício do direito à manifestação, do tipo, por exemplo, do tipo marcha, em que a polícia normalmente vem com seu material bélico, desde blindados, armas, cães e tudo. Nós, do ponto de vista da Constituição da República, temos direito de resistência, não é? O cidadão tem direito de não acatar ordens ilegais que ofendem os seus direitos, liberdades e garantias. Então, se olhar no artigo 80 da Constituição da República, está lá. Temos um direito à resistência perante ordens ilegais ou atos que violam os nossos direitos. Então, isto também pode gerar um confronto, mas não é o confronto que a gente chama, mas chamamos a atenção que o direito à resistência permite os cidadãos continuarem com a marcha, se a mesma for legal, a não acatar as ordens da polícia. É verdade que eles vão agredir, não é? Mas nós vamos continuar pacificamente. E também temos uma outra solução, que é perseguir esses agentes para a sua responsabilização. Temos que litigar, temos que demandar os agentes que violam os nossos direitos, mais do que demandar para a responsabilização dos agentes que violam os direitos, temos que demandar o próprio Estado, demandar o próprio Conselho Municipal, porque é ao Estado que cabe, em primeira linha, proteger o cidadão e garantir a proteção dos seus direitos e liberdades fundamentais quando violados. Aquela gente não está ali para violar os direitos do cidadão, mas para o proteger, para o garantir. Temos na Constituição qual é a função da polícia: garantir ordem e segurança pública. Lei e ordem, segurança pública. É esse o trabalho da polícia. Fazer isso na base do respeito pelos direitos humanos. Então, nós também, como cidadão, temos que desenvolver uma cultura de responsabilização das autoridades públicas, das autoridades. Se violar nossos direitos, mais do que perseguir o agente, temos que perseguir o Estado, perseguir as lideranças, aqueles que chefiam a corporação. Porque aqueles agentes têm um comando, e é esse comando que nós temos que atacar quando violados os direitos. Porque, neste caso, eles é que são os mandantes. Até prova em contrário, a polícia fardada com armamento bélico tem alguém que lhe deu ordem para atuar. Então, temos que, do ponto de vista legal, porque a Constituição nos permite, chamar a responsabilidade aquele que deu ordem à polícia para violar direitos de cidadãos. E nós temos provas suficientes de que a polícia não é responsabilizada. Não há evidências de responsabilização da polícia. Muito obrigada. Tem mais um minuto só para os teus 10 minutos. Peço que termine o seu pensamento em um minuto para podermos passar para os outros oradores. Bem, eu, para terminar, ia dizer que estamos a falar de um direito extremamente relevante. O direito à manifestação é um mecanismo de monitoria da governação, da atividade da administração pública. Então, é um mecanismo que serve como forma de participação no processo de tomada de decisão e permite-nos controlar os abusos de poder, permite-nos denunciar, chamar a atenção às nossas lideranças, chamar a atenção aos nossos governantes, aos nossos dirigentes, para se comportar de acordo com a lei, para respeitar o Estado de Direito, para respeitar os direitos humanos. E é muito eficaz a manifestação, porque é direto e conseguem perceber que o cidadão não está contente com determinado comportamento do Estado, então é preciso refletir e encontrar melhores
caminhos para a resolução do problema, para a boa governação, para o respeito dos direitos humanos. Muito obrigado. João Nhampossa, por esta apresentação tão esclarecedora e que, acima de tudo, trouxe aqui os dispositivos legais que nós, como país, dispomos e, acima de tudo, trouxe aqui ao de cima que a manifestação é um direito humano quando os cidadãos percebem ou não estão satisfeitos com determinadas situações que acontecem e que o papel da polícia é essencialmente garantir que estas manifestações possam decorrer da melhor forma possível, ou seja, salvaguardar os direitos destes cidadãos que estão nesta manifestação para poderem desenvolver esta manifestação livres e com segurança. Muito obrigada, João Nhampossa. Eu vou passar agora a palavra para o ativista Adão João Paia, para que ele também, durante estes 10 minutos, possa tecer estas considerações e, acima de tudo, possa refletir olhando para a sua experiência, olhando para o seu ser ativista no que tange a realização de marchas ou até a participação destas marchas e, acima de tudo, trazer qual é o seu sentimento, por exemplo, quando nós temos a polícia, ao invés de garantir esta segurança, trazer ou fazer o contrário daquilo que é o seu dever. Passo a palavra para Adão João Paia, por favor, tem 10 minutos. Muitíssimo obrigado. Permita-me saudar o painel e agradecer por este momento que tenho para poder, de alguma forma, dar a minha contribuição, a minha visão como um ativista social, referenciar que faço parte da ACHA como organização e respondo mesmo pela área de cidadania e participação política. Eu acho que depois da intervenção do Dr. Nhampossa, há que referenciar um primeiro aspecto, é que após a guerra civil que durou quase 6 anos, Moçambique pensou por si ser um país pacífico e democrático, o que supõe, do ponto de vista de liberdade e direito que cada cidadão e cada cidadã tem de avaliar e perceber como é que a democracia se reflete no dia a dia, não é, da vida dos cidadãos e das cidadãs. Mas, por um lado, encontramos uma questão de que o Estado acaba sendo muito mais forte do que o indivíduo. Claramente que isto tem a sua legitimidade, mas também não podemos deixar por lado a necessidade da compreensão de que o Estado tem o dever de defender os cidadãos. Por causa desse pressuposto de ser um Estado pacífico e democrático, porque, de alguma forma, qualquer exercício dentro dessa esfera democrática não pode ser repreendida. Esta é a minha compreensão. E olhando profundamente para o tema específico sobre o direito à manifestação, há muitas questões que podem ser colocadas aqui à disposição para a nossa reflexão, e eu, como ativista social, já acompanhei muitas situações. Ainda bem que o Dr. Nhampossa fez um enquadramento jurídico olhando para a Constituição da República, dentro desta liberdade que é concedida aos cidadãos e às cidadãs de poderem manifestarem-se. Mas, por um lado, encontramos algumas limitações olhando para a atuação da administração pública. Neste caso, posso usar a referência da Polícia da República de Moçambique, que, por sua vez, tem usado a força legítima que é concedida pelo Estado para impedir os cidadãos e as cidadãs poderem exercer o seu manifesto, não é? A sua vontade, a sua indignação face àquilo que é a vida que os cidadãos e as cidadãs estão a passar. Posso aqui usar como referência, buscando alguns exemplos
do como efetivamente as instituições da administração pública têm estado a atuar para impedir este exercício da cidadania. Podemos olhar para o caso da marcha que aconteceu no dia 18 de junho e também do dia 27 de agosto de 2016, não é? Que foi organizada pela sociedade civil e conjuntamente com o Parlamento e a Liga dos Direitos Humanos. Há pessoas que dentro desta marcha foram notificadas e foram ameaçadas ou coagidas a terem que retirarem este direito. Mais uma vez, estamos a dizer que algumas pessoas que estão para defender os interesses do Estado estavam na tentativa de impedir as pessoas que sentem que é preciso sair à rua, demonstrar aquilo que é a vontade, aquilo que são as lacunas que o Estado tem estado a fazer. Mas também podemos aqui recorrer a um outro exemplo bastante específico que foi discutido ao nível da sociedade civil, mas também a imprensa tentou reportar, que foi o caso da Eva Moreno, que esta grande ativista, embora não tenha nacionalidade moçambicana, mas esteve engajada ao nível das organizações da sociedade civil e nesta tentativa de apoiar os movimentos, nesta tentativa de despertar a consciência de cidadania ao nível da sociedade moçambicana, ela diretamente foi expurgada do país, assim passa o termo, foi expulsa. Isto por causa do peso da atuação de algumas instituições que deveriam garantir este direito, mas mais do que considerar este sujeito participativo, consideraram a questão do combate contra aqueles que estão para ampliar a voz da comunidade e poderem, de alguma forma, garantir o exercício deste direito. Ela foi expulsa do país, mas se nós formos ao fundo dessa expulsão, vamos encontrar que a comissão de inquérito do Ministério Público teve a conclusão de que a expulsão desta ativista foi ilegal. Então, este é o cenário dos desafios que os ativistas estão a viver em Moçambique. De ameaças, de uma justiça que só funciona para os que tentam lutar pela democracia, só funciona para os que tentam lutar para a liberdade, só funciona para aqueles que, na verdade, estão para ampliar a voz das comunidades. E o perigo disto tudo é a atuação do Estado não estará contra aquilo que é o princípio consagrado na Constituição da República. Esta poderia ser a primeira questão. E esta questão também se refletiu num dos artigos que eu li do João Nhaposa, que escreveu com relação a este direito à manifestação, mas também, e o título deste artigo dizia o direito à liberdade de manifestação, quem põe o guizo ao gato. Gostei muito desta reflexão, mas também recorro aqui a um outro artigo do Ivan Mausse, que também levanta outras questões mais profundas com relação a este impedimento do Estado, olhando para este direito à manifestação e o exercício da cidadania. Então, encontramos uma polícia que não tem a capacidade de fazer um controle, olhando para aquilo que seria o equilíbrio entre o poder do Estado, que é colocar a ordem e a tranquilidade pública, e a questão do uso
da força, olhando para o respeito à lei, por um lado. Mas também encontramos uma polícia que não tinha consciência sobre a democracia. O espaço democrático pressupõe a liberdade. Então, como é que os cidadãos que, por sua vez, assumem o nome do Estado, impedem os outros de poderem exercer esta cidadania, esta participação? Então, é um pouco complicado, como ativista, o ambiente que nós estamos a viver, de uma autêntica indignação nesta construção da democracia. E chamo a atenção a quem do direito a uma reflexão muito profunda sobre a forma como a polícia tem estado a atuar. A FIR, a polícia canina, os chambou que estão a circular no seio dos ativistas que estão a fazer o trabalho. E este trabalho mesmo é despertar essa consciência da comunidade, é exigir aquilo que é o direito. Se nós recordarmos no passado, houve uma grande greve e uma marcha que foi organizada a quando da subida do preço do transporte e do pão. Esta marcha era no sentido de dar a voz às comunidades e dar a entender ao governo atual que era preciso que se pudesse verificar o custo de vida. Até então, estamos a dizer que não há nenhum avanço quanto a aumento salarial. Mas, recentemente, um grupo esteve a discutir a questão das regalias. Quer dizer, como é que uma sociedade de problemas desta natureza, da questão das desigualdades sociais, não pode se manifestar contra aquilo que são os benefícios que são dados a um grupo em detrimento do outro? Como é que um Estado desta natureza, como é que uma sociedade em que mulheres e crianças são... em um minuto. Bem, então, para fechar, como que uma sociedade em que mulheres e crianças são violadas não pode ser à rua para que pedir com que a justiça seja feita? Então, essas são questões profundas que o sistema deve refletir e encontrar algumas soluções. Obrigado. Obrigada, Adão Paia, por trazer esta experiência e, acima de tudo, este olhar dos ativistas no que tange às manifestações e, acima de tudo, trazer os episódios das manifestações e também os desafios que muitos ativistas têm deparado no âmbito da realização destas manifestações e também por trazer aqui situações que carecem da nossa melhor reflexão, principalmente olhando para o contexto em que Moçambique vive e também a questão de termos, por exemplo, do outro lado, sendo aprovado regalias para um determinado grupo. E realmente reforçando esta componente da necessidade de todos os cidadãos poderem manifestar-se e claramente olhando para a componente de tratar-se de um direito humano que todos nós, como cidadãos moçambicanos, dispomos. Muito obrigada pela sua intervenção. Neste momento, vou passar a palavra para o terceiro orador, o Dr. Esmeraldo Matavel, que ele também poderá refletir sobre o direito à manifestação e também poderá trazer, acima de tudo, esta visão legal e também gostaria que refletisse essencialmente sobre o papel da polícia neste contexto. Essencialmente, qual é o papel da polícia quando nós temos manifestações? Portanto, vou passar a palavra para o Dr. Esmeraldo, não sei se ele já se encontra na sala, e aproveito este momento para solicitar a todos os participantes que possam mandar as suas questões e comentários para o espaço dos comentários e questões, porque depois desta intervenção poderemos abrir para o debate. Muito obrigada, Dr. Esmeraldo, passo a palavra para si. Muito bom dia a todos e todas.
em especial às caríssimas e aos caríssimos colegas defensores dos direitos humanos, integrados na rede moçambicana dos defensores de direitos humanos. Um especial abraço vai para o coordenador, o professor Adriano Bunga, que abriu este nosso debate. É sempre bom ouvi-lo. Um abraço também muito forte aos colegas painelistas que me antecederam e também aos irmãos e às irmãs que estão aqui, ilustres magistrados, advogados, eventualmente alguns estudantes e também defensores de direitos humanos que se encontram aqui acompanhando a nossa sessão. É com elevada honra que a representação da Associação Moçambicana dos Juízes, AMJ, participo deste importantíssimo debate. Moçambique é um Estado de direito e democrático e, como se sabe, um dos traços que caracteriza qualquer Estado de direito democrático é o reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais do cidadão. Em resposta a esta exigência, a nossa Constituição, a Constituição da República de Moçambique, consagra uma panóplia de normas viradas aos direitos fundamentais. Falo cerca de 70 artigos, a partir do artigo 35 e seguintes da Constituição, temos, digamos nós, um conjunto de normas viradas especialmente para a matéria dos direitos fundamentais do cidadão. E isto faz com que, efetivamente, se diga que o nosso país está na lista dos países que melhor consagram, melhor protegem os direitos fundamentais do cidadão. Como se sabe, os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos fundamentais são diretamente aplicáveis, não é? Assim o preconiza o artigo 56, número 1 da nossa Constituição da República de Moçambique. Entretanto, há aqui duas notas essenciais que devem ser retidas no âmbito disto. Nomeadamente, se se estiver perante um direito fundamental enquadrado numa norma execuível por si mesma, a aplicabilidade deste artigo 56 da Constituição será precisamente no sentido de que aqueles direitos podem ser diretamente invocados a partir da própria Constituição, sem necessidade de qualquer regulamentação adicional. Agora, se pelo contrário estivermos perante direitos fundamentais enquadrados em normas não execuíveis por si mesmas, esta referência ao artigo 56 vai significar que devemos esperar a regulamentação desse direito por estar enquadrado numa norma não execuível em si mesma. E é isto que acontece com alguns dos direitos fundamentais, um dos quais o direito fundamental à liberdade de reunião e de manifestação, consagrado no artigo 51 da nossa Constituição da República de Moçambique. Se pudermos analisar, se pudermos ler esta norma, vamos ver que aí consta que todos os cidadãos têm direito à liberdade de reunião e manifestação nos termos da lei. Portanto, a componente que diz nos termos da lei dá-nos a entender que esta é uma norma não execuível por si mesma, precisa de ser regulamentada. E a regulamentação, como muito bem disse o Dr. Nhamposa, ocorreu através da lei número 9/91, de 18 de julho, pela primeira vez, e esta lei veio a ser alterada pela lei 7/2001, de 7 de julho. Penso que o doutor Nhamposa já disse tudo que era o essencial em torno daquilo que são os procedimentos para a realização de uma marcha, não é? À luz da Constituição, conjugada, obviamente, com estas duas leis, mas posso aqui deixar algumas notas fundamentais, de alguma forma, num sentido de insistência e, se calhar, uma medida de acrescentar mais alguma coisa naquilo que já foi dito. Primeira nota, o exercício do direito à manifestação não depende de qualquer autorização. O Dr. Nhamposa já disse muito bem, portanto, não carece de qualquer autorização. Não é como outros direitos que nós temos que requerer e ficar à espera que a autoridade civil
decida do nosso pedido. Neste caso, não há necessidade de qualquer autorização. O que se exige é um aviso, não é? Como disse o doutor, um aviso por escrito, portanto, esse aviso vai nos indicar qual é o propósito da manifestação, não é? Qual é o itinerário que se irá seguir, não é? Todo o conjunto de informação necessária relativamente à hora, ao local e tudo o resto, não é? Esta informação tem que ser, este aviso tem que ser dado com uma antecedência mínima de 4 dias úteis, não é? E o aviso é remetido às autoridades civis e policiais da área, é o que a lei dispõe. Portanto, penso que vale a pena também chamar a atenção aqui a algumas situações, nomeadamente a doutrina, assim como a própria lei impõe isto, no sentido de que um momento de manifestações é um momento importantíssimo em que o cidadão expõe, coloca a sua opinião, as suas inquietações, o cidadão participa no processo de decisão sobre a sua vida, sobre, digamos nós, sobre a condução dos destinos do país. Entretanto, apesar desta reconhecida importância da manifestação, pode ser que no seu exercício os ânimos fiquem exacerbados e por via disso acabem se cometendo alguns crimes, e é por isso que é importante que os participantes tomem cautelas. Um dos crimes que a lei descreve como passível de ocorrer nessas manifestações é o crime de armas proibidas, o crime de participação em motim, o crime de desobediência, assim como o crime de resistência. Então, é importante que saibamos muito bem acautelar as situações para evitar que, num momento em que estamos a exercer o nosso direito, possamos cair numa situação de irregularidade criminal que pode nos levar a um cenário um bocadinho mais complexo. Doutor Nhaphosa falou aqui e muito bem sobre as situações em que pode haver uma proibição ou restrição, portanto, isto consta do artigo 4 da lei, que é a lei sobre o direito à manifestação. Portanto, a manifestação pode ser proibida quando ofender a Constituição, quando ofender a lei, quando ofender a moral, quando ofender os bons costumes, quando ofender os direitos individuais ou de pessoas coletivas, enfim. Penso que são esses cenários que claramente podem ditar a proibição ou restrição de uma manifestação, e essa proibição é feita pelas autoridades civis e não autoridades policiais, como bem disse o Nhaphosa. Portanto, a polícia não tem competência para proibir uma manifestação pacífica que tenha seguido o formalismo, nomeadamente esta comunicação, este aviso dado às autoridades. Muito bem. Colocou-se a questão de saber o que fazer quando, por exemplo, estamos perante uma situação de proibição, uma proibição, digamos, ilegal, porque nós cumprimos eventualmente com aquilo que são as exigências da lei, entretanto a polícia aparece e nos proíbe de continuarmos com a nossa marcha. Como é que fazemos? Como é que procedemos? Muito bem, o doutor Nhaphosa mencionou aqui muitíssimo bem a questão do direito de resistência, que está consagrada ao nível da Constituição. Aí não há qualquer tipo de discussão. Entretanto, acho que é muito importante que tenhamos algumas cautelas. O direito de resistência é um direito que pode... É uma zona um bocadinho escorregadia, não é? Em que podemos estar a resistir e, no meio disso, ser confundidos numa outra situação, se calhar não muito benéfica, nomeadamente, podemos estar já a entrar numa zona criminal. Por isso, eu penso que, sim, podemos exercer o nosso direito de resistência, mas também a lei coloca aqui outros mecanismos, nomeadamente o recurso aos tribunais, não é? Podemos encontrar isso na própria lei, nomeadamente o artigo 17, não é? Diz que daí decisões... este artigo foi revogado, foi revisto pela lei número 7, estabelece que das decisões das autoridades tomadas com violação do disposto nesta lei, cabe recurso para os tribunais comuns a interpor no prazo de 3 dias a contar da data da sua notificação. Portanto, se uma autoridade, aqui a lei não distingue se é uma autoridade civil ou uma autoridade policial, é meu entendimento que se a autoridade policial ilegalmente proíbe o exercício
de uma manifestação pacífica devidamente comunicada às autoridades, podemos, para além do direito de resistência, podemos recorrer aos tribunais, neste caso aos tribunais comuns, não é? É verdade que pode-se discutir aqui a questão de saber se faz algum sentido um tribunal comum ser envolvido numa situação em que o que está em causa é um ato administrativo. Será que não seria competente o tribunal administrativo? Eu estive aqui a verificar a lei 7 para 2015, 6 de outubro, que é a lei que altera e republica a lei orgânica da jurisdição administrativa. Não vi qualquer revogação expressa desta norma, o que significa que, a meu ver, neste momento os tribunais comuns continuam sendo tribunais competentes para decidir sobre situações em que, eventualmente, uma certa marcha, uma iniciativa de manifestação devidamente comunicada seja proibida. Okay? Portanto, se houver proibição do exercício deste direito, o tribunal terá de ser chamado, e a lei diz que o tribunal, ou melhor, os proponentes, digamos, os promotores desta iniciativa de manifestação deverão solicitar a intervenção do tribunal no prazo de 3 dias, não é? A contar da data em que são notificados desta proibição, e o tribunal tem que decidir no prazo de 8 dias, não é? O que significa que ainda é possível realizar-se uma manifestação que tenha sido interrompida por alguma autoridade civil ou policial. Portanto, este aqui é o meu entendimento, e penso que, antes que me chame a atenção em relação aos 10 minutos, vou parar por aqui, no sentido de que, em conclusão, o nosso país, do ponto de vista legal, está muito bem prestado no que tange ao direito à manifestação. O nosso país tem, quer ao nível constitucional, quer ao nível legal, normas que de forma muito clara protegem e abrem espaço para o exercício desse direito à manifestação. O resto são as instituições públicas, especialmente a Polícia da República de Moçambique, assim como a Polícia Municipal, que devem se adequar a estas normas, e nós também, como cidadãos, quando estivermos a exercer esse direito, temos que também fazer a nossa parte, nomeadamente respeitando aquilo que está estatuído nas nossas leis. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Esmeraldo Matavel. Antes mesmo de fechares, apesar de já teres dado as notas conclusivas, eu gostaria de saber, olhando para aquilo que apresentou, ou seja, os procedimentos para que a nossa marcha ou a nossa manifestação seja de acordo com a lei, ou seja, legal, e frisou aqui uma componente muito pertinente, que o doutor Nhamposa, também o Adão Paia já haviam referenciado, que nós não precisamos ou não carecemos de uma autorização para a realização de uma marcha. Então, fico um pouco confusa e percebo também que talvez do outro lado também possam ter esta confusão. Afinal de contas, quando é que uma marcha é considerada ilegal? De uma forma mais esclarecedora, gostaria que pudesse apresentar estas questões e também pudesse fazer referência, ou seja, refletir um pouco sobre o uso, por exemplo, do gás lacrimogênico, a questão dos cães que nós temos observado, que os polícias têm usado, ou seja, os instrumentos que os polícias usam para reforçar o poder. Será que isto é legal? Até que ponto isto é legal? Porque, pelo que eu tenho percebido, na maior parte das vezes, os manifestantes têm realizado marchas pacíficas, mas a resposta que se tem do lado da polícia é, na maior parte das vezes, agressiva, é, na maior parte das vezes, intimidatória, e também tem este lado de ameaças. Como combinar estas coisas? O doutor Nhamposa trazia que nós, quando estivermos a marchar, temos um espaço para resistirmos. Como resistir diante de tamanha intimidação? Como resistir diante de tamanha ameaça? Como resistir diante de uma figura? Nós sabemos que o fardamento da polícia, de alguma forma, demonstra um determinado poder. Como é que um cidadão pacato, que nem eu, terá esta coragem de resistir? E, acima de tudo, qual é a linha que separa o meu direito e a questão de eu estar a violar um outro direito? O doutor Esmeraldo trouxe aqui que é preciso que nós manifestemos, mas também temos que ter atenção para que a nossa manifestação não possa passar para o nível em que nós estaremos a ir contra a legalidade. Gostaria de que pudesse trazer esta reflexão de forma mais simplificada,
que é para todos nós podermos ter conhecimento e podermos acautelar quando formos a organizar marchas, porque trata-se de um direito humano e, claramente, quando nós estivermos satisfeitos, poderemos gozar deste direito. Muito obrigado, doutora. É uma questão muito difícil de responder, sobretudo esta primeira, de saber quais são as situações em que efetivamente pode-se dizer que uma marcha é ilegal, porque se os promotores tiverem cumprido com aquilo que são as exigências da lei, nomeadamente dar o aviso às autoridades civis e policiais sobre a realização da manifestação, na maior parte das vezes os promotores são da sociedade civil, que são pessoas esclarecidas, pessoas que sabem o que é legal e o que não é legal. Porque, repara, a nossa lei diz que só devem ser proibidas quando essas manifestações forem contrárias à Constituição, à lei, à moral, aos bons costumes, aos direitos individuais de pessoas, pessoas singulares ou coletivas por aí. Portanto, é um bocadinho complicado encontrar um espaço de ilegalidade aqui. Mas posso dar um exemplo. Vamos supor que há uma marcha, há uma manifestação que está sendo desafiada por uma seita religiosa que exige que o nosso país elimine uma outra congregação religiosa, não é? Portanto, o nosso Estado é laico, não está a favor nem de uma nem de outra religião, logo, se um conjunto de cidadãos que manifestam uma certa religião... Doutor Esmeraldo, por favor, só para elucidar, nós podemos usar os 2 últimos episódios para melhor esclarecer. Nós tivemos agora, há bem pouco tempo, uma manifestação pacífica que a Rede Moçambicana e o FMO organizaram, e nem era no sentido de uma marcha como tal, mas era só para irmos até a Assembleia da República e entregar a petição sobre o nosso posicionamento ligado às regalias que estavam sendo aprovadas, e ao mesmo tempo existia um grupo de estudantes que estava a marchar em repúdio a estas regalias. E depois tivemos uma situação em que a comunidade, penso que é islâmica, também manifestou-se conectado a questões de Cabo Delgado. Por que estas manifestações tornaram-se ilegais, ou seja, a atuação da polícia demonstrou que elas eram ilegais, tendo em conta todos os recursos que foram usados e também a detenção do jovem estudante, que depois a Rede Moçambicana, o CDD e o FMO tiveram que fazer o seguimento de forma a restituir a liberdade deste jovem. Talvez poderíamos partir destes 2 casos para melhor refletir sobre esta questão da legalidade e também deste direito à manifestação. Muito obrigado, doutor. Vou pedir desculpas à doutora e a todos os participantes. Eu penso que, se calhar, esta parte é melhor deixar para o meu colega, doutor Inham Costa. Pela natureza das funções que eu exerço, não posso comentar casos concretos, sob pena de amanhã entrar um processo no tribunal e ter que julgar um assunto sobre o qual não me pronunciei publicamente. Isso pode afetar a minha imparcialidade, não é? Penso que vou deixar essa questão para o doutor Inham Costa, que tem mais liberdade de comentar as questões, mas eu, como juiz de direito, a lei não me permite que faça isso, senão depois amanhã são outros problemas. Agora, penso que, de resto, o essencial é que as organizações cumpram a lei, não é? Respeitem o que a lei ordena, não é? O que a lei impõe, ok? Se façam os avisos que devem ser feitos, e obviamente não haja qualquer ataque direto à pessoa de alguma pessoa concreta ou a alguma instituição em concreto, mas tratar-se de um simples exercício, digamos nós, do direito de manifestação. Ainda bem que eu não acompanhei muito os casos que a doutora está agora a mencionar, mas mesmo se tivesse acompanhado, não posso ir a fundo, sob pena de violar então as normas éticas e deontológicas da minha profissão.
Obrigada, doutor Esmeraldo. Agradeço e reconheço e respeito esta posição que aqui coloca. Vou passar a bola para o doutor João Nhamposa e coloco a mesma questão. Como percebermos ou como garantir a legalidade em situações dessas, olhando para estes dois episódios? O que estará por detrás? Será que estas manifestações não foram legais? Por que nós continuamos a assistir esta proibição ao direito à manifestação? E, acima de tudo, por que este jovem foi detido? Qual é a visão do Dr. Nhamposa olhando para estes dois episódios que aqui apresentei? Dr. Nhamposa, por favor. Bem, mais uma vez, obrigado pelas questões. Também não acompanhei ao fundo os casos em si, mas tenho noção do que aconteceu e até onde eu tive conhecimento posso com alguma propriedade comentar. Nestas duas marchas, eu não sei se de fato houve uma comunicação nos termos em que a lei se refere, não é? Quero acreditar que sim, foram associações, porque circulou alguma informação nas redes sociais de que iam manifestar-se livre e pacificamente. Então, é preciso ter em conta aqui a ideia de manifestação pacífica. Perante uma situação que está a incomodar o povo, uma manifestação que não ameaça a ninguém, não atenta com a segurança pública, a polícia está ali para garantir a lei e a ordem, controlar qualquer perturbação ilegal ou contrária à Constituição, qualquer perturbação da ordem pública terá legitimidade para deter esse indivíduo, terá a legitimidade para garantir a lei e sancionar a pessoa que agir contrário ao que a lei diz. Mas a forma que a polícia foi proibir, limitar, nós vimos alguns vídeos, não está correta, porque tratou-se de intimidação. Mais uma vez digo, a polícia não está para intimidar, não está para intimidar. Então foi uma intimidação, desencorajar as pessoas, recolher os bens das pessoas, impedir, ameaçar, violentar, quer dizer, maus tratos. Não é esta forma de limitar a manifestação, não é. As regras de limitação da manifestação, sendo um direito fundamental, resultam da Constituição. E, como eu disse, se há um pedido, se há um aviso ou comunicação da realização da manifestação, as autoridades podem responder no prazo de 2 dias. Não fazendo, não podem proibir a manifestação. Tem de proibir no período de 2 dias de forma devidamente fundamentada com base na lei. Então, não fazendo, deixa as pessoas manifestar e a polícia vai para lá garantir a ordem. No caso do jovem que foi detido quando da outra manifestação, que não ficou muito claro se eram de estudantes ou não, mas eram cidadãos que não estavam felizes com os subsídios ou regalias, as famosas regalias para os funcionários e agentes da Assembleia da República. Também não estava muito claro sobre em que circunstâncias. A verdade é que houve uma informação nesse sentido. As pessoas indignadas decidiram manifestar, deixa-os manifestar. Então, deter aquele jovem foi um ato
um ato violento, um ato humilhante, de descredibilização do próprio Estado, da própria corporação policial. Por que aquele show todo? Por que aquele espetáculo barato de arbitrariedade? Porque se tivesse cometido alguma irregularidade, há de ter todos aqueles que cometem a irregularidade nos termos previstos, vai responsabilizar nesse sentido. Nós temos leis processuais, incluindo a própria lei processual penal, incluindo normas de atuação da polícia. A polícia está cheia de normas de atuação que não lhe permitem fazer o que fez. Então, aquela detenção é um modus operandi da polícia que visa simplesmente intimidar o cidadão e desencorajar qualquer tipo de manifestação. Então, há um comando para proteger aqueles que praticam a má governação, aqueles que prejudicam a gestão do bem público em detrimento do próprio cidadão, o beneficiário da gestão do bem público ou o prejudicado pela má governação. O cidadão que está a exercer o seu direito é que merece essa proteção. Então, e é a própria lei, é a própria Constituição que dá essa prerrogativa ao cidadão de exercer a cidadania perante situação de má governação, de má gestão do bem público. É um mecanismo de participação pública no processo de tomada de decisão, na vida pública do Estado. É assim que se constrói um Estado credível, participando. Então, eu penso que estamos numa fase em que tem de parar esse tipo de violação, de proibição. Nós, como cidadãos, como associações, organizações da sociedade civil, incluindo próprias instituições públicas, temos que sentar, debater o assunto abertamente, educar a polícia. Temos que formar a polícia sobre os direitos humanos, sobre o que é um direito à manifestação, o que é liberdade de expressão nos termos da lei. Então, temos que formar a polícia, porque a polícia também é vítima da ignorância sobre esta matéria. As lideranças não formam a polícia não sabe o que é um direito fundamental, o que é liberdade fundamental. É por isso que temos o tipo de violação, brutalidade policial que temos, porque eles não têm formação. E quem de direito não está a garantir essa formação, recursos intelectuais, recurso financeiro, recurso material necessário para termos uma polícia virada para a proteção dos direitos humanos. Muito obrigado. Possa, por trazer estas reflexões esclarecedoras e, acima de tudo, por referir aquilo que nós, como ativistas sociais, já vínhamos refletindo e também cogitando, exatamente a necessidade da formação da nossa polícia, porque ao invés, conforme está sendo dito aqui, ao invés de exercerem o seu papel, que é garantir a segurança dos cidadãos no seu todo, permitindo que eles possam exercer os seus direitos humanos, nós temos visto e temos assistido uma polícia que vai ao contrário daquilo que é a sua responsabilidade. Portanto, colocou aqui a questão ou a necessidade da formação e concordamos plenamente, e como Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos, queremos aproveitar este momento para referir que estamos abertos e poderemos daqui em diante começar um trabalho conectado com a polícia, conectado com outros atores chaves, principalmente para a garantia da legalidade e, acima de tudo, para a defesa dos defensores dos direitos humanos. Vou fazer a mesma questão para o ativista Adão João Paia. Em 2 minutos, eu gostaria de saber ou pedir que o ativista pudesse também deixar a sua reflexão em torno destas manifestações e, acima de tudo, o que isso significa para os ativistas que no seu dia a dia deparam-se com essas situações e olham para estas manifestações, olham para as ruas como um espaço de repúdio, um espaço para colocar as suas ansiedades, para colocar
as suas reflexões e, acima de tudo, erguer o seu punho e demonstrar tudo aquilo que é insatisfatório e, acima de tudo, desculpa a repetição, a fazer esta pressão ao nosso Estado para que tome atenção ao respeito dos direitos humanos. Por favor, Adão Paia tem 2 minutos também para poder fazer esta reflexão e já temos algumas reflexões e alguns comentários aqui no nosso espaço de questões e comentários. Depois da intervenção do Adão Paia, nós poderemos ler e também depois os oradores poderão refletir sobre isso. Obrigada. Por favor, Adão Paia. Bom, penso que Adão Paia agora, penso que é por questões de conexão, mas assim que ele conectar-se poderá refletir sobre isso. Vejo o Adão Paia na sala agora. Por favor, conseguiu perceber a nossa questão? Adão Paia, por favor. Eu questionava e solicitava a sua reflexão em torno dos últimos incidentes, que é a questão da entrega da petição à Assembleia da República sobre as regalias e também a detenção do jovem que esteve a manifestar em torno do mesmo assunto e também a questão da manifestação pacífica da comunidade islâmica. Tem alguma reflexão sobre isso? Essencialmente, o que isso significa para os ativistas que olham para o espaço público como um espaço de manifestação, um espaço que podem demonstrar o seu repúdio a todas as situações que lesam os direitos humanos? Bem, sincera desculpas pelo silêncio, fiquei de alguma forma desconectado, mas volto aqui às 3 questões que foram me colocadas. A primeira tem a ver efetivamente com a entrega da petição. Eu acho que o grupo que esteve a liderar este processo, de alguma forma, esteve a representar a sociedade moçambicana. Este não foi um interesse de um grupo, mas foi um interesse da voz, daquilo que os moçambicanos, as moçambicanas têm estado efetivamente a trazer à tona, não é? Adão Paia, pode ativar o seu vídeo? Muitíssimo obrigado, sincera desculpas. Então, eu dizia que ao se entregar a petição, ao se fazer esta petição, isto representa a voz da sociedade moçambicana, porque as regalias que efetivamente foram discutidas na Assembleia da República estão distantes daquilo que é o interesse público, desde o professor, desde o médico, o enfermeiro, entre os demais que estão a servir as instituições públicas, que estão a trabalhar em péssimas condições, não têm efetivamente, não é, espaço para poderem terem um pouco dessas regalias que este grupo esteve a discutir. Então, é de parabenizar esta ação da sociedade civil, dos ativistas que estiveram em frente deste processo. Esta é a voz dos moçambicanos, das moçambicanas, que todos os dias têm estado a lutar pela dignidade, o reconhecimento dos direitos iguais, o reconhecimento de tratamento igual e de oferta de oportunidades iguais. Não podemos continuar num espaço de desigualdade em termos de oportunidades, em termos de gozo daquilo que o Estado consegue angariar, não é? Resultante do trabalho de todos e de todas. Então, quero parabenizar esta ação. Por outro lado, com relação ao jovem que foi detido, mais uma vez, volta de novo a trazer os aspectos que aqui já havia colocado. Por um lado, há esta consciência de cidadania que os movimentos estão a fazer, que o Estado não é supostamente garante que os cidadãos e as cidadãs devem exercer a sua cidadania, mas, em contrapartida, encontramos um grupo que, incorporado em nome do Estado,
impede este exercício. Estamos a falar da atuação da polícia, não é? Claramente que há questões aqui que são colocadas do ponto de vista de observância, não é? Daquilo que são daquilo que é a lei, conforme aquilo que foi dito, tanto pelo Dr. Nhampos, mas existem também circunstâncias em que há observância com relação a esses instrumentos, mas, infelizmente, a sociedade civil é impedida de manifestar. Embora haja esta consciência, mas a polícia usa esta força. E, mais uma vez, encontramos este jovem que foi detido nesta perspectiva de dizer que não era bom, que continua esta desigualdade e estava nesta tentativa de demonstrar que, infelizmente, a juventude acha que a aprovação dessas regalias vem para favorecer um grupo e não para toda a sociedade moçambicana. Encontramos, mais uma vez, uma outra marcha que foi organizada pela comunidade islâmica, que também foi, de alguma forma, impedida pela polícia, que depois... Adão Paia, imensas desculpas. Pedi mesmo que pudesse intervir em 2 minutos. Pedia mesmo que pudesse intervir em 2 minutos, porque estamos com sérios problemas aqui do tempo, mas eu vou devolver a palavra. Quero apenas ler alguns comentários que foram deixados aqui no nosso chat, que reforçam exatamente a reflexão que nós já estávamos aqui a ter. O primeiro comentário é da Célia Emma Awad. Ela questiona até que ponto pode-se realizar uma manifestação sem a presença da polícia, uma vez que a farda dos policiais intimidam a sociedade. Temos também um comentário do Dionísio Raimundo Graciano, em que diz o seguinte: no âmbito do direito de liberdade de manifestação, que ações devem ser desenvolvidas para a salvaguarda da vida dos ativistas e dos cidadãos antes, durante e depois de devidos atos trágicos e atendendo dos cidadãos e ativistas nacionais que são bastante perpetuados pelas próprias instituições de garantia de direitos civis. Ele escreve-nos de Quelimane. Portanto, vai de encontro, como eu dizia, a nossa reflexão, mas o Dionísio traz uma componente muito pertinente. Como é que se garante a defesa dos ativistas e dos cidadãos que participam destas manifestações? Portanto, peço que os oradores possam, em 2 minutos cada um, referir ou refletir sobre estas questões, mas aproveitando a deixar aqui as suas notas conclusivas. Muito obrigada. Vou começar primeiro com o Adão Paia, que está na tela. Pode falar um pouco sobre os comentários que aqui acabei de ler e também deixar as suas notas conclusivas. Por favor, 2 minutinhos. mais técnicas, e eu acho que o Dr. Esmeraldo também posso de alguma forma responder de forma sucinta a essas questões. Para mim, como notas conclusivas, é que no pleno exercício desta cidadania, neste contexto de democracia, é preciso que continuemos firmes como ativistas. A polícia, por sua vez, deve ser preparada e treinada para que compreenda que as manifestações carregam consigo este despertar da consciência de cidadania e não para atentar contra aquilo que são os princípios e as regras estabelecidas ou para atentar contra aquilo que é o Estado. Este é o primeiro elemento que eu poderia deixar. E nós, como organizações, precisamos, sim, não é, de um espaço que nos dê segurança e que claramente que a rede tem um papel bastante fulcral na defesa daquilo que são os interesses dos ativistas e desta voz que tem estado a tentar ampliar dentro das comunidades. Obrigado. Adão Paia, passo agora a palavra para o Dr. Esmeraldo Matavel, também para deixar as suas conclusões ou notas conclusivas, neste caso, e também refletir um pouquinho sobre estas questões que foram aqui colocadas. 2 minutos, por favor.
o direito à manifestação é um direito fundamental, é uma forma que o Estado encontra de, digamos, nós ouvir a opinião do cidadão relativamente à vida comunitária. E, por essa razão, tem que ser incentivado, tem que ser protegido. As pessoas devem ter, sim, a liberdade de manifestar, desde que observem aquilo que são as exigências da lei. Esta questão de quem vai nos proteger, quem vai proteger os ativistas, é a própria polícia. Nós, como cidadãos, ativistas, não temos outra força que possa nos proteger, não temos o direito de ter qualquer outro tipo de força, qualquer outro tipo de seguranças privadas para nos proteger no âmbito das manifestações. Esse trabalho é o trabalho da polícia. Portanto, penso que o essencial, como diziam os colegas Paia e também o Dr. Nhampossa, é muito importante que a polícia seja constantemente treinada nestas matérias, porque, na verdade, em algum momento a polícia não tem conhecimento profundo daquilo que é a dimensão real do direito fundamental à liberdade de manifestação. Então, é importante que se façam, que se desencadeiem algumas ações de formação e treinamento dos polícias. Ações essas podem partir do próprio governo, do próprio Ministério do Interior, mas também podem partir da sociedade civil. Portanto, é muito importante que a polícia seja formada, que é para saber que quando ela toma conhecimento da ocorrência de uma manifestação devidamente comunicar às autoridades, ela deve fazer o seu papel, que é garantir a ordem e tranquilidade no meio dessa atividade que vai ser desencadeada. E paro por aqui, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tenho que entrar na sala de julgamento agora, por isso despeço-me e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Doutor Esmeraldo, acabo de receber aqui uma questão pontual que penso que pode responder em um minuto. O Fernando Boacala questiona o que é que o Ministério Público e os tribunais estão a fazer para que os defensores dos direitos humanos e demais cidadãos possam confiar na justiça, ainda que imperfeita, seja feita a tempo útil e de forma eficaz. O que é que o Ministério Público e os tribunais estão a fazer agora para a defesa dos direitos dos defensores dos direitos humanos? Bom, infelizmente não vou comentar muito sobre o Ministério Público. Por acaso está aqui a minha colega, a procuradora que representa o Ministério Público aqui no meu tribunal, porque daqui a pouco vamos a julgamento, mas não posso fazer muitos comentários em torno da instituição do Ministério Público, porque não faço parte daquela instituição. Em relação aos tribunais, eu penso que está claro, como eu dizia, a lei preconiza essa possibilidade de haver recurso, não é? As pessoas, os promotores destas manifestações que eventualmente não sejam autorizados, podem recorrer ao tribunal. O tribunal, pela sua natureza, os tribunais não agem oficiosamente. Portanto, o tribunal não pode, só porque tomou conhecimento da existência de uma proibição de manifestação, começar a agir. O tribunal é um órgão que só age quando essa expressão, for provocada. Portanto, tem que haver alguém que vai ao tribunal, não é? Intenta a devida ação, pode ser uma ação principal, pode ser uma providência cautelar, não é? E a partir daí o tribunal vai, obviamente, fazer o seu trabalho autorizando essa manifestação que tiver sido proibida ou mantendo a decisão da proibição se efetivamente tiver que ser proibida essa manifestação. Também que os tribunais... E olha, doutora, acho que é muito importante isto. Muitas vezes as pessoas falam isto, o tribunal não pode fazer nada enquanto alguém com legitimidade não for ao tribunal solicitar a tutela jurídica. Então, penso que é mais ou menos por aí eu posso comentar, sendo certo que no que diz respeito ao Ministério Público, é o grande da legalidade, mas não posso dizer muito sobre essa instituição. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Esmeraldo Matavel. Passo agora a palavra para o doutor João Nhampossa, para também fazer estes comentários e também deixar aqui as suas notas conclusivas. Doutor João Nhampossa. Vou ler aqui uma disposição constitucional. Vou ler o artigo 253 da Constituição da República. O número 1 diz: a Polícia da República de Moçambique, em colaboração com outras instituições do Estado, tem como função garantir a lei e a ordem, a salvaguarda
da segurança de pessoas e bens, a tranquilidade pública, o respeito pelo Estado de Direito democrático e a observância estrita dos direitos e liberdades fundamentais da Constituição. O número 3 diz: no exercício das suas funções, a polícia obedece à lei e serve com isenção e imparcialidade os cidadãos e as instituições públicas e privadas. Está na Constituição da República. A polícia tem que respeitar os direitos e liberdades fundamentais. Tem que atuar, agir de acordo com a lei, de acordo com a Constituição da República. O que é que devemos fazer? Temos que levar o conteúdo, o espírito e alcance desta norma ao conhecimento real da polícia, para que, no âmbito da sua atuação, lembre-se destas normas e respeite os direitos dos cidadãos. E nós temos que pressionar a corporação nesse sentido. A Polícia da República de Moçambique, na sua estrutura funcional, tem um gabinete jurídico. Nós temos que questionar esse gabinete jurídico. Como é que está a assessorar a polícia? O que é que estão a fazer? Como é que estão a assessorar o comandante-geral da polícia? E nós temos também que conseguir comunicar com o comandante-geral para saber o que é que se passa. Para a nossa polícia ser temida, nós temos que ficar confortáveis quando a polícia está próxima de nós, porque é a segurança que nós precisamos. Temos que ter confiança para com a nossa polícia. Então, vamos conversar com o nosso comandante, vamos interagir com o gabinete jurídico, com as relações públicas e relações sociais da PRM. Se não nos ouvirem, não nos entender, vamos interagir com o presidente da República na qualidade de comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Em última instância, o presidente da República é o líder máximo da PRM. Então, tem de haver uma compreensão clara sobre a atuação da polícia e respeito pelos direitos humanos. Aquele que viola a lei vai ser responsabilizado nos termos da lei. Seja cidadão, seja agente da polícia, seja o representante da própria polícia. Se viola o Estado de Direito, há responsabilidade. Enquanto não responsabilizarmos sobre as atrocidades, a brutalidade policial, enquanto houver impunidade, as violações também não vão parar. Obrigado. Muito obrigada, doutor João Nyamposa. Obrigada, doutor Esmeraldo Matavel. Obrigada também, doutor Adão João Paia. Agradeço a todos e a todas por terem nos acompanhado neste momento de reflexão, em que refletíamos sobre o direito à manifestação. Agradeço a todos os internautas, agradeço a todos que entraram na nossa sala, no nosso webinar, e voltaremos ou prometemos voltar mais vezes para trazer reflexões pertinentes que cinjam-se essencialmente na componente dos defensores dos direitos humanos. Este foi o primeiro programa, o webinar da Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos, e desta forma fazemos o lançamento do espaço do defensor, que nos próximos dias nós poderemos refletir essencialmente no direito dos defensores e nos mecanismos que protegem e que devem proteger esta atividade nobre e tão importante que nós temos, que é de defender o interesse público, defender os defensores dos direitos humanos e, acima de tudo, defender os direitos humanos que todos nós temos por direito. Desta forma, agradecemos e despedimos-nos com promessas de voltar próxima quarta-feira no espaço do defensor. Até a próxima.